Boa noite, irmãos da Casa de Conselheiro. Vamos fazer a prece inicial. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Pelo teu sublime e sagrado sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dás a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe em teu seio bendito a prece dos últimos de teus servos. Bendita estrela, farol dos imortais falantes, pratica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Seu mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado. Rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades da carreira e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. E assim, Pai, pedimos que vós podeis possar estar também junto com a nossa irmãzinha Regina, orientando ela nos seus estudos e nos seus pensamentos, para que ela possa passar para nós, que nós possamos entender a reflexão da noite de hoje. E assim pedimos, Pai, com essa prece de Ismael, permissão para que possamos dar início à reunião da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite, caravana do amor. Estamos aqui para mais uma reunião de estudo. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós nos encontramos no capítulo 28 e vamos hoje estar estudando os itens 4, 5, 6 e 7, que é intitulado Reuniões Espíritas. O nosso estudo começa com uma situação de Jesus que nós encontramos em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde Jesus nos disse assim: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Isso é muito profundo, não é? Porque não basta nós nos reunirmos, como hoje estamos reunidos, e dizermos: estamos aqui em nome de Jesus. O que realmente é necessário é que nós aqui hoje reunidos estejamos espiritualmente em comunhão de ideias, de isenções, que nós estejamos aqui hoje voltados para o bem. Por quê? Porque aí Jesus poderá se fazer representado pelos espíritos puros, seus mensageiros, que vão vir de encontro a essa assembleia. Então, não é uma questão apenas de verbalizar que nós estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Conselheiro. Nós precisamos realmente estarmos todos imbuídos deste mesmo propósito,
estarmos aqui buscando a sintonia com o mais alto. E a gente sabe que isso se estabelece. E como isso se estabelece? Os bons espíritos, os enviados de Jesus, eles vão comparecer aqui com o seu corpo fluídico. Eles vão estar conosco com as suas vibrações fluídicas. Aqueles que possuem a vidência poderão até registrar a presença desses irmãos com a aparência que eles desejarem mostrar, e geralmente a aparência da sua última encarnação é a aparência com que vai fazer com que eles sejam percebidos. Quanto mais elevado é este espírito, quando a gente evoca, quando a gente se propõe a estar reunidos em nome de Jesus, em nome de Conselheiro, em nome de Bezerra de Menezes, em nome de um espírito de envergadura, de um grande porte moral, mas ele tem condição de se fazer presente. Presente, como que ele vai se fazer presente? Ele vai irradiar da onde ele estiver para aquele lugar. E aí nós vamos esbarrar com um dom que o espírito ele tem, né? Que é o dom da ubiquidade. O que é isso? Ele pode simultaneamente estar em vários lugares. Basta ele pensar, basta ele emanar esse fluido, esse pensamento, e ele alcançará aquele grupo que está reunidos. Eu citei anteriormente Bezerra de Menezes. Se nós formos fazer um levantamento, nós vamos ver que existem vários e vários centros, várias e várias casas espíritas com Bezerra de Menezes como patrono. Nós vamos ver que várias e vários grupos evocam Maria, Mãe de Jesus. São espíritos de grande envergadura espiritual. Espíritos grandiosos na sua questão moral. E eles têm esse dom de ubiquidade, porque quanto mais evoluído moralmente ele for, mais condição ele tem de irradiar. Vamos comparar assim como se fosse uma estrela, né? A gente olha à noite no sol, a gente vê várias estrelas, umas com brilho mais acentuado, outras com brilho mais ofuscado, outras apenas um pequeno ponto. E nós temos até o nosso Sol, que é uma grande estrela e que consegue ser perceptível durante o dia, porque ele é uma estrela maior do que essas outras que a gente só vê durante a noite. Assim são os espíritos. Quanto mais evoluído ele é, mais ele pode irradiar, mais ele pode alcançar vários grupos, vários lugares ao mesmo tempo. E na frase de Jesus tem um pequeno detalhe que a gente tem que prestar atenção. Ele diz assim: onde 2 ou 3 pessoas reunidas, né? 2 ou 3 pessoas reunidas. O que será que Jesus quis dizer com isso? Ele quis demonstrar aqui que tem que ser número X de pessoas? Não, ele simplesmente quis nos revelar o efeito da união e da fraternidade. Porque é claro que uma pessoa em prece, uma pessoa em oração, no firme propósito de se conectar à espiritualidade maior,
ela vai fazê-lo, com certeza. Mas nós estamos tratando aqui de reuniões espíritas, de grupos de estudo do espiritismo, de grupos de oração, de grupos de radiação. Um grupo não é de um. Apesar que eu sei perfeitamente que eu posso estar reunida com o meu mentor, com os mensageiros espirituais que estejam ao meu alcance, não é? Fisicamente estaria sozinha, mas a gente tem certeza de que isso não acontece. Mas mesmo sendo desta forma, o que nós teremos aí? União, fraternidade, eu e meu mentor, né? Então o que atrai não é o número de pessoas que se reúnem, mas o sentimento que está animando essas pessoas. E se for um sentimento de caridade, ela se torna muito, muito maior. Por quê? Porque nós estamos reunidos aqui na noite de hoje para estudarmos, para refletirmos e para juntos irradiarmos o bem. Nós estamos todos aqui com o propósito de irradiar o bem, para que este bem alcance as pessoas que neste momento estão passando por dificuldades, quer no campo da saúde, quer no campo emocional, profissional, enfim, pessoas que estejam mais fragilizadas. Então, o nosso verdadeiro sentido aqui é o de caridade, é o de prestar socorro, é o de prestar serviço, é o de estar junto. Isso que é importante. Não importa se seremos 100, 50, 8, 3. O que importa é que, imbuídos deste sentimento, nesta união, criamos um ambiente de fraternidade que vai irradiar esta caridade. E ele nos diz mais: se há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência, mais eles vão conseguir estar atraindo para junto do grupo os benfeitores espirituais. Eles vão estar atraindo Jesus através dos seus mensageiros. Mútuo sentimento, né, de benevolência. Porque estamos todos aqui emanados com o propósito de fazermos bem um para os outros. Estamos numa reunião virtual. O que essa reunião virtual busca? Ela busca nos trazer o estudo, a reflexão, a sintonia com o mais alto, mas também busca trazer para cada um de nós, para vocês que estão me ouvindo, eu que estou aqui falando, que preparei esse estudo, o quê? Um sentimento de fazer o bem. Nós vamos nos sentir bem porque estaremos tendo a certeza, a convicção de que não estamos sozinhos. Nós continuamos grupo, nós continuamos irmãos, continuamos a caravana do amor, como nós chamamos, aqueles que estão juntos para qualquer situação, em qualquer situação, de qualquer forma, presencial ou virtual. Então é um sentimento mútuo de benevolência. Eu desejando bem para vocês, vocês desejando bem uns para os outros, e nós vamos assim trocando e fazendo uma grande corrente, que é óbvio que vai se conectar com o mais alto. Principalmente com o nosso mentor. Qual o propósito dele? O que ele diz nos versos dele? Consolar, amparar, receber, estar junto.
E ele nos lembra, é através do pensamento que nos conectamos com o mais alto. E é através do pensamento que neste momento nós todos estamos ligados. Eu falo, eu digo para vocês o que eu encontrei no Evangelho, as reflexões que eu fiz, a pesquisa que eu fiz. Vocês vão refletindo e nós vamos pelo pensamento nos conectando a um e ao mais alto. E vocês vão tendo novas ideias a partir daquelas colocações que eu vou fazendo, a partir das imagens que surgem nos slides, a partir da interação, a partir da intuição que vai nos chegando. E nós vamos nesta grande rede nos conectando. Nós vamos nesta grande rede estando ligados, reunidos em nome de Jesus, em busca sempre do mais alto. Então, meus irmãos, uma reunião espírita, ela exige amor ao próximo. E esse amor mais prova pode dar, quanto muitos são os que exortam, quanto são muitos que, com exclusão do sentimento pessoal, clamam por todos, e não apenas por um. Não é, pois, uma reunião espírita um lugar onde nós vamos simultaneamente colocar palavras decoradas, vamos ter cantos, atos exteriores. Não, isso não constitui uma reunião em nome de Jesus. Uma reunião em nome de Jesus realmente é aquela que tem comunhão de pensamentos, em concordância com o espírito de caridade que ele, Jesus, personifica. Gestos exteriores não me conectam. O que me conecta é esse meu pensamento em comunhão, esse meu pensamento concordando exatamente com o que pregou Jesus, com o que me ensina Jesus a cada lição, a cada página. E a espiritualidade deixa muito clara numa frase, fechando o item 5, que diz assim: tal o caráter que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que, sinceramente, se deseja o concurso dos bons espíritos. Muito forte isso, gente. Muito forte para nós que nos reunimos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, alguns de nós 4 vezes por semana. Nós precisamos estar imbuídos desse sentimento de caridade. Nós precisamos estar realmente buscando a comunhão com o que Jesus nos ensinou, com o que Jesus espera de nós, que é o quê? Indulgência, benevolência, perdão, caridade. Mas, para que a gente consiga, numa reunião espírita, estarmos todos conectados, todos ligados pelo pensamento, eles nos conclamam começar sempre a reunião com uma página de abertura, com uma prece, finalizar a reunião também com uma prece.
E nos itens 6 e 7, eles vão exemplificar uma prece para o começo da reunião e uma prece para o término da reunião. Eles vão nos mostrar a cada parágrafo tudo que nós devemos fazer para poder contarmos com a presença de Jesus, com a presença dos nossos mentores, com a presença dos espíritos superiores na nossa reunião. E eles começam assim. Eu vou ler parágrafo por parágrafo e aí nós vamos identificar o que está acontecendo naquele parágrafo. E ele diz assim: ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afastem os que possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos a impostura da impostura à verdade. Então, no primeiro parágrafo, ele vem logo nos solicitando a clamar pela presença divina. E prossegue no segundo parágrafo. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia, a desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem algum deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no coração de nenhum de nós. Aí neste segundo parágrafo ele vem pedindo o quê? Ele exorta que não permitamos o acesso da falta de caridade entre os presentes. Então vocês vão vendo que tudo que ele vem pedindo, parágrafo a parágrafo, é tudo aquilo que lá no preâmbulo ele coloca de que temos que ter durante uma reunião espírita. Prossegue no terceiro parágrafo. Bons espíritos que vos dignais a vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspira-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazeis, em suma, que pelos sentimentos que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Então, neste terceiro parágrafo da prece, ele pede o quê? Ele pede inspiração de indulgência e de benevolência. Vocês estão vendo como exatamente tudo aquilo que nós deveremos ter nos nossos pensamentos durante uma reunião espírita. No quarto parágrafo. Dai aos médiuns que escolhestes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandado de que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento precisos. Neste quarto parágrafo, então, ele pede pelos médiuns para que eles tenham consciência do seu mandado e da sua prática. É claro, aqui nós não estamos neste momento, nesta reunião, é uma reunião espírita, mas não é uma reunião mediúnica, onde a gente tem a presença ostensiva, né, da mediunidade ostensiva.
Nós não contamos nesse momento com a presença de espíritos dando manifestações, comunicações, mas pela intuição, esses espíritos estão agindo, eles estão interferindo. Quando eu coloco para vocês, eu coloco que intuitivamente eu estou recebendo. Vocês intuitivamente também estão recebendo. E aqui ele pede para que a gente tenha consciência da responsabilidade do que a gente está fazendo. Nós estamos passando os ensinamentos de Jesus, nós estamos estudando a doutrina do Cristo. Nós, no nosso planejamento reencarnatório, aceitamos esta atividade, nós aceitamos este mandado. Porque médios temos muitos, não só dentro do espiritismo, mas com mandado mediúnico espírita somos nós, e nós vamos ter que dar conta dele. Prossegue no 5º parágrafo. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não os do bem, abre-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos, se trouxerem malévolas intenções. Então, aqui nesse 5º parágrafo, ele pede perdão aos que não comungam das mesmas intenções. Dentro de uma assembleia, nem todos são conhecidos. Num grupo pequeno, nós todos geralmente conhecemos. Uma reunião ou outra, chega uma pessoa desconhecida. Mas há casas muito grandes, então pode ali entrar pessoas que não estão ali com o mesmo propósito que as outras. E então ele pede que essas pessoas sejam perdoadas e tocadas, para que mudem o seu propósito e a sua vibração. E no 6º e último parágrafo, ele nos diz o seguinte: pedimos especialmente ao Espírito, eu diria, conselheiro, nosso guia espiritual, que nos assista e por nós vele. E aí ele pede nesse 6º parágrafo a assistência do mentor da casa, daquele que recebeu de Jesus a incumbência de zelar pelo grupo, de dirigir o grupo, de amparar o grupo, de dar a diretriz aos trabalhos daquele grupo. E no final da reunião, ele também deixa uma prece no item 7, que seria um exemplo de prece para o final da reunião, onde ele diz assim: agradecemos aos bons espíritos que se dignaram se comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem, do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Então aqui, nesta reunião final, ele simplesmente agradece e roga para que tudo aquilo que foi na reunião trabalhado, refletido, seja realmente aproveitado. Porque não há propósito nenhum nós ficarmos nos reunindo, nós ficarmos estudando, se a gente não tenta pelo menos pôr em prática. Pelo menos tentar nós devemos. E para fechar a reflexão nossa da noite, eu trouxe
do livro Vivendo o Evangelho, de autoria de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, eu tirei um trecho da mensagem intitulada Reuniões Espíritas, que diz assim: a reunião espírita dispensa procedimentos adquiridos em outras situações. Rituais, cânticos, paramentos, velas, incensos, imagens, uniformes, pagamentos, palmas, encenações, exibicionismo, gritaria, gestos estereotipados, mímica imprópria, voz alterada. Entretanto, são fundamentais na reunião espírita o respeito, o acolhimento, a prece, o estudo e o amor. E finaliza André Luiz dizendo assim: o resto é invenção. Então tenhamos sempre em mente que o que nos é necessário nas nossas reuniões são respeito, acolhimento, prece, estudo e amor. Vamos então, meus irmãos, fazermos a prece de encerramento da reunião da noite de hoje. Senhor, obrigada, Senhor, por ter nos dado esta casa bendita, que nos acolheu amorosamente e nos proporciona a cada reunião o esclarecimento que irá nos ajudar a estarmos mais conectados contigo, com Jesus, com a espiritualidade maior. Dá-nos força, Senhor, dá-nos força de colocarmos em prática tudo que aqui nesta casa de luz temos recebido como instrução. Que entre nós, Senhor, todos possam se sentir apoiado, valorizado e acolhido uns pelos outros, porque certamente todos já o fomos por ti. Que o sentimento de irmandade, de fraternidade esteja sempre presente entre nós. Que tenhamos, Senhor, a benevolência e a indulgência uns para com os outros. E quiçá, Senhor, possamos ser reconhecidos como aqueles que praticam a caridade de Jesus, como aqueles que buscam estar sobre os retos caminhos. Gratidão, Pai, gratidão pelo dia de hoje, gratidão por todos os dias que ainda virão. Que assim seja.